Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio vamos iniciar as discussões envolvendo a temática tutela provisória. Precisamente, a proposta é fazer um apanhado geral da temática, contudo, sem adentrar nos pormenores do tema, proporcionando a sua continuidade de estudo em outros episódios. Hoje trago uma apresentação do panorama geral da tutela provisória e alguns esclarecimentos pertinentes ao tema. Muito bem. Coerentemente, penso que o loco de início dessa temática seja a nossa Constituição Federal. Em seu inciso 78 do artigo 5º, a Constituição Federal assegura que, abre aspas, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Fecha aspas. A meu ver, essa disposição, incluída pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, carrega consigo bagagem sociológica resultada de transformações sociais operadas nas últimas décadas. Aprimorando-se a garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional, inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, no processo civil, visualizou-se o desenvolvimento de uma técnica processual de antecipação que se denominou por tutela provisória. Dirá o professor Leonardo Greco, no capítulo de livro A Tutela de Urgência e de Evidência no Código de Processo Civil de 2015, presente na obra Desvendando o Novo Código de Processo Civil, organizada pelos professores Darcy Guimarães Ribeiro e Marco Félix Jobim, que, abre aspas, tutela provisória é aquela que, em razão da sua natural limitação cognitiva, não é apta a prover definitivamente sobre o interesse no qual incide e que, portanto, sem prejuízo da sua imediata eficácia a qualquer momento, poderá ser modificada ou vir a ser objeto de um provimento definitivo em um processo de cognição exaustiva. Fecha aspas. Em mesma linha de esclarecimento, o professor Humberto Teodoro Júnior, no seu clássico Curso de Direito Processual Civil, volume 1, diz que, abre aspas, no Estado democrático de direito, o objetivo da jurisdição não é mais visto como apenas realizar a vontade concreta da lei, mas a de prestar a tutela ao direito material envolvido em crise de efetividade. Nenhuma lesão ou ameaça de direito será subtraída à apreciação do Poder Judiciário. Na superação desse conflito consiste a prestação jurisdicional, pouco importando que o provimento judicial seja favorável à pretensão do autor ou à defesa do réu. O que caracteriza a atividade jurisdicional é a tutela ao direito daquele que, no conflito, se acha na situação de vantagem garantida pela ordem jurídica. Uma coisa, porém, é a tutela e outra a técnica de que se serve o Poder Judiciário para realizar nas diversas situações litigiosas a tutela adequada. Mas há situações concretas em que a duração do processo e a espera da composição do conflito geram prejuízos ou risco de prejuízos para uma das partes, os quais podem assumir proporções sérias, comprometendo a eficácia da tutela a cargo da Justiça. O ônus do tempo, às vezes, recai precisamente sobre aquele que, afinal, virá a merecer a tutela jurisdicional. Criam-se, então,
Técnicas de sumarização para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído e não mais continue a recair sobre quem aparenta no momento ser o merecedor da tutela da justiça. Fecha aspas. Presente desde o Código de Processo Civil de 1973, nos tombados artigos 273, tutela antecipada, artigo 796, processo cautelar, e parágrafo 6º do artigo 273, figura rudimentar de tutela da evidência. Odiernamente, essa técnica foi aprimorada, adquirindo contornos ainda mais definidos. Na perspectiva do Código de Processo Civil de 2015, sua previsão está entre os artigos 294 e 311, cuja sistematização ocorre da seguinte forma: tutela provisória de urgência, bifurcada em tutela provisória de urgência antecipada e tutela provisória de urgência cautelar. A outra bifurcação dessas duas subespécies a depender do momento, sendo elas incidental ou antecedente, resultando em tutela provisória de urgência antecipada incidental e tutela provisória de urgência antecipada antecedente, assim como tutela provisória de urgência cautelar incidental e tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Ao lado da tutela provisória de urgência, existe outra modalidade de tutela provisória, a tutela da evidência. Sobre essa sistemática, o professor José Miguel Garcia Medina, em seu curso de Direito Processual Civil Moderno, sustenta que, abre aspas, o CPC 2015 procurou acomodar no livro 5 da parte geral um conjunto de regras dedicadas às tutelas de urgência e de evidência. Há outras disposições relacionadas ao tema ao longo do CPC 2015 e em leis especiais. As tutelas de urgência têm como pressuposto comum o perigo de dano. Consultar artigo 300 do CPC, que dá, a nosso ver, alcance amplíssimo à ideia de perigo ou risco de dano ou demora. Em razão da situação de urgência, normalmente acaba-se exigindo do magistrado a prolação de decisão fundada em cognição sumária, isso é, menos aprofundada acerca da existência do direito, basta a probabilidade do direito. O CPC 2015 também prevê mecanismos que denomina de tutela de evidência, que dispensam a demonstração de perigo de dano. Também aqui a cognição será sumária, embora se espere que a probabilidade de existência de direito seja maior. O Código emprega a expressão tutela provisória como gênero para designar as figuras acima referidas. Fecha aspas. A tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, é sustentada por dois pilares, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os seus requisitos. Analisando-os respectivamente, para que se configure situação em que haja concessão de tutela de urgência, deve-se demonstrar a probabilidade do direito. Não se está aduzindo que se deve comprovar a existência do direito material. Afinal, esse apenas surgirá em sede de decisão exauriente, mas que deve haver verossimilhança na alegação formulada pela parte. Será considerada verossímil a alegação que versar sobre fato aparentemente verdadeiro, e neste ponto indico os comentários formulados pelo professor José Roberto dos Santos Bedac nos comentários ao Código de Processo Civil, organizado pelo professor Cássio Scarpinella Bueno. Cumulativamente com o anterior, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para que o requerimento seja deferido, deve-se demonstrar o caráter irreparável do dano, sendo ele 1. Concreto e não hipotético eventual, 2. Atual, que está na iminência de ocorrer ou esteja acontecendo, e 3.
grave. E cá, parafraseando os dizeres dos professores Fred Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, em seu curso de Direito Processual Civil, volume 2, abre aspas, que seja de grande ou de média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Fecha aspas. Dentro da tutela de urgência existem duas subespécies, cada qual com finalidades distintas e essenciais para o ordenamento jurídico. São elas a tutela provisória de urgência antecipada e a tutela provisória de urgência cautelar. A tutela provisória de urgência antecipada, que também é denominada por satisfativa, antecipa os efeitos da tutela definitiva, ou seja, confere imediatamente eficácia ao direito afirmado pela parte. Trata-se de subespécie que adianta a satisfação do direito. Por sua vez, a tutela provisória de urgência cautelar visa antecipação de tutela definitiva não satisfativa, ou seja, a cautela determinado direito, outro sim preservando-o e assegurando sua futura satisfação. Como outrora pontuado, o momento importa para uma outra subespécie de tutela provisória de urgência, qual seja a antecedente, paralelamente com a incidental, podendo ser 1. Tutela provisória de urgência antecipada antecedente ou 2. Tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Em visão inversa, essa segunda subespécie, tutela provisória de urgência cautelar antecedente, prevista entre os artigos 305 e 310 do Código de Processo Civil, possui base similar à incidental, entretanto, seu objetivo é distinto. Assim como a incidental, a cautelar antecedente também visa antecipação de tutela definitiva não satisfativa, acautelando o direito, preservando-o e assegurando sua futura satisfação. Entretanto, ocorre antecedentemente à proposição do processo. O seu enfoque, nesse sentido, está no adiantamento da eficácia da cautelar definitiva e assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa. A primeira, a tutela provisória de urgência antecipada antecedente, prevista entre os artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, e parafraseando novamente os dizeres dos professores Fred Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, em seu curso de Direito Processual Civil, volume 2, para fechar este episódio, abre aspas, é aquela requerida dentro do processo em que se pretende pedir a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos, mas antes da formulação do pedido de tutela final. Fecha aspas. Este é o Processo Cast. Hoje trabalhamos algumas noções sobre tutela provisória. Em breve retornaremos com o assunto. A obra de arte escolhida para a capa desse episódio é a An Incident of Whaling, de William Bradford. Aguardo vocês no próximo episódio do Inverno Europeu, aqui em Florença, na Itália. Deixo um abraço. Até mais. Tchau.